Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o modo de ação gênica, né? Então, é mais uma revisão da genética, né? Para a gente relembrar alguns termos, tá? Que vão ser necessários para um melhoramento genético animal. Então, a gente vai falar como que os genes se interagem para formar as características de importância econômica que a gente vai usar no melhoramento animal. Então, vamos lá, apresentação. Eu vou ampliar aqui, né, para a gente visualizar melhor. Então, vai ser mais uma revisão mesmo, tá certo? Modo de ação gênica. Bom, então, para falar de modo de ação gênica, né, a gente vai falar dos genes. E o que são os genes? Né? Os genes, vocês lembram lá da genética, é o quê? É uma parte, é um fragmento do DNA, da molécula de DNA, né? E nós temos, então, esse DNA, que é o material genético, dentro do núcleo das células, de todas as células. Então, o DNA é um filamento, né, formado por nucleotídeos, né? Cada nucleotídeo aqui é formado por uma pentose, uma base nitrogenada, um grupamento fosfato, uma hidroxila, né? Então, vários nucleotídeos formam uma fita de DNA, né? E o DNA, então, é formado por duas fitas de nucleotídeos, né? Que são unidos pelas bases nitrogenadas. Então, essas bases nitrogenadas são quem são? Guanina, citosina, adenina, timina, né? E elas são complementares. Guanina sempre se liga com citosina e adenina com timina. Elas são complementares, essas duas fitas de nucleotídeos, e são antiparalelas, ou seja, uma está no sentido 5' 3', a outra está no sentido 3', 5'. Então, elas são complementares, as bases nitrogenadas são complementares e as fitas de nucleotídeos têm polaridades opostas. Então, duas fitas de nucleotídeos formam o DNA, né, que é uma molécula dupla. Tá? E esse DNA, então, é um filamento, né, bem longo, e partes dele, né, são o quê? São os genes. Então, nem todo filamento de DNA é gene. A gente viu lá na genética que temos regiões que são codificantes, são os genes, são chamadas regiões exons. E tem partes que não são codificantes, são chamadas regiões introns. Tá? Então, o DNA ele é representado, né, pelas bases nitrogenadas, assim como o gene. Se o gene é um fragmento do DNA, né, ele também é representado, então, pelas bases nitrogenadas. Então, essa molécula de DNA, quando está altamente compactada, né, na hora da divisão celular, a gente visualiza o quê? Cromossomos, que é a forma, né, do DNA no momento da divisão celular. É o filamento de DNA altamente compactado, tá? Formando a estrutura que nós conhecemos como cromossomos, tá? Que é o filamento altamente compactado. E a gente consegue, então, estudar esses cromossomos através da cariotipagem, né? Que é aquele mapeamento dos cromossomos. E aí a gente observa, né, por exemplo, que o homem tem 46 cromossomos. Esses cromossomos estão o quê? Aos pares, né? Cada cromossomo
cada um dos 23 cromossomos tem um homólogo a ele, né? Então, os cromossomos são homólogos, tá? Com exceção, né, nos mamíferos, do macho, que tem o cromossomo sexual, é o que? Um cromossomo heteromórfico, tá? O cromossomo X é diferente do cromossomo Y, tá? Então, esses cromossomos, né, cada espécie tem o seu número determinado de cromossomos. A gente viu também lá na genética alguns exemplos, né, de animais. E cada, então, animal, cada espécie tem a sua quantidade determinada de cromossomos. Essa quantidade é fixa, é da espécie, né? E não se perde nem ganha cromossomos ao longo da vida. Os cromossomos são fixos e constantes, tá? Esses cromossomos, então, na hora da divisão celular, para formar uma outra célula, né, primeiro ocorre a replicação do DNA de cada molécula. Então, cada filamento de DNA se replica para então depois haver a separação dos cromossomos. No caso da mitose, uma célula vai dar origem a duas, né? Então, isso é uma divisão celular, mitose. No caso da meiose, né, ocorre também a replicação do material genético, e esse material genético, então, né, replicado, vai dar origem a duas células, que é a fase reducional, né, e depois essas duas células vão dar origem a mais duas, né. Na meiose ocorre a segregação gênica, que é a separação, né? Segregação é o que? Separação. Então, na meiose, uma célula que é 2N, né? Ou seja, 46 cromossomos, vai dar origem a 4 células com metade do material genético, né? Então, houve essa separação, essa segregação gênica na hora da formação dessas células germinativas. Fenótipo e genótipo, que são esses termos, né, que a gente também vai utilizar, a gente viu na genética e também vamos utilizar bastante no melhoramento animal. Então, genótipo vem de gene, né? Então, genótipo é o conjunto de genes que cada indivíduo carrega, cada indivíduo herda, né, dos seus progenitores. E fenótipo é o que nós observamos, né? Então, esse genótipo, esse conjunto de genes vai conferir aos indivíduos as suas características, né? Suas características o quê? Fenotípicas, que são as características externas, as que a gente pode medir, pesar, né? Avaliar. Então, fenótipo é o observável, é o mensurável, tá? Das características. E o fenótipo, ele pode sim ser modificado, o genótipo não. O genótipo é constante, como eu falei, né? Cada indivíduo nasce com aquele conjunto de genes, que é o seu genótipo, e morre com ele, né? Só que o fenótipo, ele é uma representação do genótipo, claro, mas ele pode sofrer variações, modificações ao longo do tempo, tá? Devido ao quê? Ao ambiente em que esse indivíduo está, tá? Então, fenótipo, que é o que nós observamos, ele sim pode sofrer alterações devido às transformações ambientais, né? Devido às mudanças ambientais ou ao ambiente em que ele se encontra, tá? Então, né, cada indivíduo
é a representação do seu genótipo mais o ambiente em que ele está, né? Então, o ambiente vai também ser responsável por suas características fenotípicas. Então, a gente vai ver que tem características que são mais influenciadas pelo ambiente, outras são mais influenciadas pelo genótipo, pelos genes, tá? Então, a gente vai ver essas características, diferenças dessas características, tá? Que são dentro das características de importância econômica, tá? Então, né, essas características que eu falei, elas são devido a esse conjunto de genes herdados, né? E os genes, né, a gente viu lá que na genética também, o processo de transcrição e tradução da informação genética, né? Então, o DNA, que é nosso material genético, né, ele se replica para sofrer divisão celular e ocorre também a saída do gene contido nesse material genético, né, para se transformar numa proteína e daí se transformar o quê? Numa característica, tá? Então, esse é o chamado dogma central, que é o processo de replicação, transcrição e tradução da informação genética, né? Então, as características genéticas, né? Elas são devido ao conjunto de genes que nós temos, e esses genes, né? Eles precisam sair do DNA e se transformar em proteínas que vão ser responsáveis, então, por transformar essa informação numa característica, tá? E o processo é a transcrição e a tradução. Não vou entrar em detalhes, que a gente viu isso na genética. Então, algumas características, né? As características, a gente pode dividir elas em monogênicas, né? O nome já diz, um, gênica, gene, um gene, né? Então, tem características que são determinadas por um gene ou por poucos genes, apesar do nome mono, né? Ou poucos genes, 1, 2, 3 genes. E as poligênicas, que são características determinadas por vários genes, poli, né? Então, vários genes determinam aquela característica. Uma característica, vários genes. Monogênicas, temos uma característica, um gene, tá? Aí nós podemos também dividir as características em chamá-las de qualitativas e quantitativas. As características qualitativas normalmente são monogênicas, tá? E as quantitativas, em geral, são poligênicas, tá? Então, qualitativas normalmente são monogênicas, devido à determinação de um gene, ou poucos genes. Quantitativas, determinadas por vários genes. As qualitativas também, como elas são determinadas por poucos genes, em geral elas são menos afetadas pelo fator ambiental, tá? E as quantitativas são vários genes determinam e elas, em geral, são mais afetadas pelos fatores ambientais, tá? Como que a gente determina, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas a gente tem como determinar, né, o quanto uma característica ela é herdável, né?
a variação dessa característica é devida aos fatores genéticos ou ao fator ambiental. Isso se chama herdabilidade daquela característica, né? O quanto da variação daquela característica dentro de uma população, ela ocorre devido à ação dos genes, né? E o quanto é devido à ação do ambiente. Tá? Então, a gente vai ver que, normalmente, as qualitativas são pouco afetadas pelo ambiente e as quantitativas bastante afetadas pelo ambiente, tá? Então, aqui alguns exemplos de características qualitativas, tá? Então, as características qualitativas, elas formam classes, tá? Elas são determinadas por poucos genes e elas formam classes. Então, exemplo, coloração de pelagem, né? Normalmente é característica qualitativa, formando classes, né? Então, nós temos dentro de uma raça um animal com pelagem vermelha ou preta, né? Então, são duas classes de animais, pelagem preta ou vermelha. Então, normalmente as características qualitativas formam poucas classes. Chifres, né? Tem animais que têm chifre, outros não têm chifre. Então, são duas categorias, chifres e com chifres. Gene da miostatina, né? Ou tem ou não tem. Então, são características de qualidade, qualitativa. Formam classes fenotípicas. Então, a distribuição dessas características, né, se a gente for formar um gráfico, observamos uma variação fenotípica discreta, né? São características contrastantes, né? Com variação, então, fenotípica discreta. Já as características quantitativas, a variação entre os indivíduos, né, é uma variação contínua. Né? Então, são normalmente o quê? Dados produtivos, como produção de leite. Né? Então, uma vaca produz 30 litros de leite, a outra produz 28, a outra 35, a outra 20. Né? Então, existe uma continuidade, né? São dados contínuos, a gente não consegue formar poucas classes. A gente pode até tentar dividir entre mais produtivas e menos produtivas, mas os dados são o quê? Contínuos. Tá? Peso, né? Então, um animal pesa tantos quilos, né? 10 quilos, aqui no caso do exemplo, ratinho, um pesa 3 quilos, outro 4, outro 5, então é a variação contínua. Então, em geral, as características produtivas, né, de interesse econômico, elas são características quantitativas, né? Então, nós temos vários genes que agem sobre a determinação dessa característica, e essa característica tem uma distribuição contínua. Então, produção de leite, peso, espessura de gordura, né? Então, a gente mede a espessura, a gente mede o peso ou produção de leite. Então, essas características, em geral, não podem ser divididas em classes. Nós vamos formar uma distribuição o quê? Contínua. E a análise dela é feita através de médias, né, das medidas de centralização e dispersão da estatística. Então, aqui mostrando um exemplo, né, de altura dos indivíduos, né? A altura é uma característica contínua, tá? É uma característica contínua que pode ser, então, formar algumas classes. Mas se a gente observar aqui, ó, a gente vê uma variação contínua. Então, um gráfico aqui, né, representando características qualitativas, é
é um gráfico onde nós temos duas características, dois grupos de indivíduos, né, com uma variação discreta, né, onde nós temos um grupo que apresenta uma característica e outro grupo apresenta a outra característica. Não tem um meio termo, né? A característica qualitativa, ela possui apenas poucas variações. Já a característica quantitativa, ela apresenta muitas variações. Então, a sua representação é através de um gráfico contínuo, tá? De um gráfico com uma distribuição contínua, onde a gente avalia, né, esses dados através de quê? Das médias. Né? Então, nós temos um grupo de estudo, né, ou uma população, e nós vamos ver o que dessas características? As médias e os desvios, tá? Então, as características quantitativas ou métricas, né, que são as medidas, apresentam distribuição contínua de fenótipos. Variação fenotípica desses caracteres é chamada variação quantitativa ou variação contínua. E, em geral, controlados por alelos de vários genes, sendo assim poligênicas, como a gente falou. Né? Então, isso aqui é um resuminho. Então, além do controle genético, os caracteres quantitativos podem ser influenciados por fatores ambientais, possuindo, assim, herança multifatorial. Então, como eu falei, né, as características quantitativas, elas são, sim, afetadas pelo ambiente. Né? Elas são até mais afetadas pelo ambiente do que as características qualitativas. Né? Então, se a gente pensar no peso, o ambiente em que o indivíduo se encontra influencia muito essa característica. Né? Dependendo do ambiente que ele está, de ser favorável ou desfavorável, essa característica vai ser influenciada. Né? Já uma característica qualitativa, por exemplo, a sua coloração, não vai mudar, não vai ser afetada se ele está num ambiente favorável ou desfavorável. A sua pele, a sua pelagem continua sendo a mesma. Já o seu peso vai mudar, tá? Apesar do conjunto de genes que ele tem, tá? Então, ele pode ter genes para ganho de peso, né? É o que é o desejável, né? Mas se ele se encontra num ambiente desfavorável, aquele ambiente vai afetar essa característica, né? Então, ele não vai ganhar peso. Então, as diferenças básicas entre características qualitativas e quantitativas engloba número de genes envolvidos, como a gente falou, na variabilidade fenotípica e em que grau o fenótipo pode ser modificado por fatores ambientais. Faltou não ir aqui. Então, no modelo poligênico, né, onde vários genes agem sobre a característica, as características quantitativas são controladas por genes localizados em muitos lotes. Né? Então, as características quantitativas, elas são determinadas por vários genes. E esses genes estão localizados no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. Então, são vários lotes, né? Então, no mesmo genótipo, o modo de ação gênica pode ser os mais diversos. Então, dois ou mais genes podem cooperar, interagir quando juntos ou mesmo interferir na manifestação do outro. Né? Então, do ponto de vista quantitativo, o interesse é o efeito médio dos genes em relação ao fenótipo do indivíduo. Então, a gente vai ver o modo de ação dos genes. A gente já viu alguma coisa lá na genética. Então, como na característica quantitativa nós temos vários genes, né, envolvidos, alguns genes podem agir de uma forma e outros vão agir de outra forma, né? Porque nós temos diferentes modos de ação gênica. O que vai
prevalecer, né, a média de interação desses genes. E normalmente o que interessa, né, para o melhoramento é a ação aditiva desses genes, tá? Então, né, a gente vai falar do modo de ação dos genes, que é a ação aditiva e a ação não aditiva, tá? Então, na ação aditiva, cada gene dos que constituem o genótipo provoca acréscimo no valor fenotípico do indivíduo, independente dos outros genes presentes, né? Então, é um somatório, né? Ação gênica aditiva é o que? Adição. Cada gene que forma característica contribui com um valor, né? E o fenótipo vai ser o quê? A soma daqueles genes, né? A soma da ação daqueles genes para aquela característica. Então, nós temos lá uma característica onde temos 6 genes. Cada um contribui com um valor para aquela característica, tá? E o fenótipo dele vai ser o quê? A soma daqueles genes. Então, na ação aditiva, não há dominância entre alelos, e o efeito de cada gene adiciona-se aos demais, determinando um efeito médio total, né? Então, não ocorre relação de dominância. Se lembra que lá na genética que a gente viu a relação da ação não aditiva, que é de dominância, né? A dominância pode ser completa, incompleta, sobredominância, né? Mas, então, na ação aditiva, esses genes, né, e esses alelos de cada gene, não há relação de dominância, apenas de adição, de soma. E o efeito fenotípico é a ação média desses genes. Então, se nós temos um par de alelos, né, de genes, por exemplo, o gene A, que tem os 2 alelos, azão, azinho. Esse gene, com esses 2 alelos, né, proporciona 3 genótipos. Vai gerar, né, 3 genótipos. Genótipo é o quê? São 2 alelos juntos, né? Um está num cromossomo e o outro está no outro cromossomo que é homólogo a ele, tá? Então, esses 2 alelos, azão, azinho, proporciona 3 genótipos, que é o azão com azinho e o azinho com azinho, né? Aí, se então a gente denominar o efeito aditivo do gene do alelo azão, e nós tivermos o genótipo heterozigoto, né, como referência, D vai ser o efeito aditivo, tá? Então, o heterozigoto tem o efeito aditivo do alelo azão mais o efeito aditivo do alelo azinho. E o heterozigoto, então, é o quê? Um meio termo entre os homozigotos, né? Então, D é o efeito aditivo do alelo azão mais o alelo azinho. Então, a ação aditiva, né, quando nós temos 2 genes, é a soma, né, desses alelos, né? Cada alelo contribui com um valor e nós temos, então, a ação aditiva desses genes. E o heterozigoto é o quê? É a média dos homozigotos, tá? Sempre a gente vê a ação gênica pelo heterozigoto. Lembra lá da genética que a gente viu isso, né? Então, o heterozigoto vai dizer se a ação gênica é aditiva ou se é de dominância. Então, se for aditiva,
o heterozigoto vai ser o quê? Sempre a média dos homozigotos. Então, se um indivíduo com genótipo dominante para todos os alelos produz 400 quilos. E a F2, né, vai ser o quê? Também a distribuição, né, do F2 vai ser a média dos progenitores, tá? Então, na ação aditiva, o fenótipo, o heterozigoto é sempre a média dos pais, tá? E a distribuição fenotípica da F2 também vai ser o quê? A média, tá? Então, sempre dessa forma. Então, os exemplos, né, que a gente viu, a espessura de gordura da garupa é um gene, né, com ação aditiva. Existe o marcador genético, né, porque está presente no exon 2 do gene da leptina e possui os alelos C e o alelo T. Então, são dois genes envolvidos, né, na determinação dessa característica e, quer dizer, dois alelos, dois genes, né, identificados. Pode possuir outros. Então, e existe já um marcador genético para a presença do alelo para espessura de gordura em Nelores, que está no exon 2 do gene da leptina. Então, como eu falei, né, as consequências da ação aditiva. A média fenotípica da F1, que é o heterozigoto, é igual à média dos pais. É sempre a média dos pais. O valor fenotípico da F1 é sempre intermediário ao dos pais, quando estes são diferentes, né? E a distribuição da F2 é uma distribuição simétrica, mas a média, né, a variação é maior que da F1, mas a média da F2 vai ser igual à média da F1, a média da distribuição. No caso de uma ação não aditiva, né, nós temos o efeito de dominância. Então, uma dominância completa, a gente viu lá na genética que um alelo domina sobre o outro, ou um gene domina, na interação gênica, um gene domina sobre o outro. Então, a dominância, né, vai gerar dificuldade na escolha dos genótipos superiores. Por quê? Porque indivíduos, né, heterozigotos vão ser iguais aos indivíduos homozigotos dominantes, né? Então, fenotipicamente, esses indivíduos são iguais, mas genotipicamente eles são o quê? Diferentes, né? Então, isso dificulta no momento de seleção, tá? Como a gente falou, a dominância pode ser completa, incompleta ou sobredominância. Então, né, se ocorre uma dominância dos genes, o quê? Um gene domina sobre o outro. Então, aqui, vamos ver o exemplo. O gene A determina a produção de leite de 1.000 quilos e o seu alelo recessivo 500. Então, um indivíduo com genótipo azão, ele produz 2.000 quilos de leite. E um indivíduo com genótipo homozigoto recessivo vai produzir o quê? 1.000 quilos, que é 500 mais o 500 do A mais o 500 do outro Azinho. E o heterozigoto vai produzir quanto? 2.000, né? Vai ser igual ao homozigoto dominante. Então, no momento que eu selecionar, né, que eu for ver
para selecionar esse indivíduo, azão, é igual a esse azão. E aí, se eu seleciono esse aqui, né? Aí vai haver a maior chance, né, dos filhos desse animal produzirem menos, porque eles possuem o gene recessivo, né? Então, a probabilidade dos filhos desse animal produzirem menos quantidade de leite vai ser maior do que se eu selecionar esse aqui, que só tem os alelos dominantes, tá? E a variação na F2 não é a média também, né? Não é a média como na ação aditiva. Tem uma menor variação. Então, dominância completa, o homozigoto dominante é igual ao heterozigoto. Na dominância incompleta, esse heterozigoto vai ter um valor intermediário, né? Vai ter um valor intermediário, um valor fenotípico intermediário entre os homozigotos dominante e recessivo, né? Então, ele não é a média, é um valor aqui entre. E na dominância e na sobredominância, o heterozigoto vai apresentar um valor fenotípico superior ao homozigoto dominante, tá? Então, a gente sempre avalia a ação do gene pelo heterozigoto, pelo indivíduo heterozigoto. Agora aqui é um exemplo, né, de ação não aditiva com dominância completa entre os alelos. É a coloração de pelagem, né? Então, a coloração de pelagem na raça holandesa, né, que é o Holstein, a coloração preta ela é dominante e a coloração vermelha e branca ela é recessiva, tá? Então, tanto os indivíduos com homozigotos dominantes quanto os heterozigotos apresentam o mesmo fenótipo, né? Então, se eu pego um animal preto, homozigoto dominante, e cruzo com um homozigoto recessivo, todos os filhos desse cruzamento vão ser o quê? Pretos e brancos, tá? Preto e branco. Mas aqui pode haver animais homozigotos dominantes e homozigotos e heterozigotos. Dá para saber? Não. Fenotipicamente, não, né? E aí, como que eu vou fazer a seleção, né? Então, eu só quero preto e branco, né? Hoje a gente quase não vê o vermelho e branco, porque a seleção sempre foi voltada para o preto e branco, né? Então, ao longo dos anos, né, foi se descartando o vermelho e branco. E aí você tem que selecionar e ver os filhos desse animal. Se nasceu algum vermelho e branco, esse animal tem um gene recessivo. Então aí você vai eliminando. Então a seleção, né, para a característica dominante, ela é mais lenta, né? Agora, no caso, se eu quisesse selecionar os vermelho e branco, então eu quero, né, só animais vermelho e branco, seria bem mais fácil. Era só o quê? Eliminar todos os preto e branco e ficaria, então, só os vermelho e branco, né? O cruzamento de vermelho e branco com vermelho e branco ia dar sempre vermelho e branco, né? Agora, se eu pegar aqui animais, esses heterozigotos e cruzar entre si, 25% tem 25% de chance de nascer um vermelho e branco aqui, tá? Outro exemplo de dominância completa é o Angus, né? Onde o preto é dominante e o vermelho é recessivo. Então, é a mesma ideia do gado holandês. Codominância, né? O que é a codominância?
Esse é um termo também que vocês vão ouvir bastante no melhoramento genético, codominância. Na codominância, o heterozigoto apresenta-se como uma mistura de seus genitores homozigotos, né? Então, tanto um gene quanto o outro, ele vai se expressar. Então, o exemplo aqui da codominância na pelagem, né? Então, nós temos aqui a raça Shorton e ela apresenta a coloração vermelha e a coloração branca. A vermelha é dominante e a branca recessiva. E quando a gente cruza os dois, não há dominância. O vermelho não domina sobre o branco. O que acontece? O heterozigoto apresenta tanto a característica do vermelho quanto a característica do branco, né? E aí nós temos esse animal chamado Rosílio, tá? Aqui tá errado, o branco é Rzinho, Rzinho, e o Rzão, Rzinho seria o Rosílio, tá? Que é essa coloração manchada, né? Ele apresenta tanto o fenótipo do dominante quanto o fenótipo do recessivo, né? Não ocorre a dominância completa. É uma ação chamada codominância. Os dois genes se apresentam no heterozigoto. E o termo epistasia, né? Que a gente também vai ouvir. A epistasia é quando um par de genes é influenciado pelos alelos de outros genes, presentes no mesmo locus ou em outro locus. Então, um gene inibe a ação do outro. É uma ação chamada epistática, tá? Então, nós temos como exemplo da ação epistática, que a gente também viu na genética, o albinismo no coelho, né? Então, são dois genes, o gene C e o gene B, e quando o gene C está em homozigose recessiva, inibe a expressão do gene B. E os animais são o quê? Albinos. Tá? Então, se o gene C tiver em homozigose recessiva, ele vai ser epistático do gene B, e vai inibir a expressão do gene B. E aí o coelho vai ser o quê? Albino. Já se um dos alelos do gene C tiver em dominância, o B vai se expressar. Aí vai depender, né? Se ele é Bzão ou Bzinho. Então, se tiver pelo menos um alelo dominante no gene B, os animais são cinzas. Já se ele for homozigoto recessivo para o gene B e tiver pelo menos um alelo dominante do C, quem se expressa é o gene B e eles são o quê? Negros, tá? Então, um dos exemplos de ação epistática. A gente viu várias ações epistáticas na genética, né, e vários tipos de epistasia. Aqui é só um exemplo de um, tá? Mas a gente tem outros tipos de epistasia. Certo, pessoal? Então, aqui foi uma pequena revisão, né? Como, por exemplo, a epistasia tem muito mais coisa. A gente viu lá na genética. Só uma revisão, né, do modo de ação gênica. Tem bastante coisa a mais, mas não vamos entrar muito no detalhe dessa ação gênica, que é a parte mais da genética. Tá certo? Então,
oriento vocês a dar uma lidinha nisso, pegar um material lá da genética ou pegar algum livro da genética. Eu vou mandar para vocês esse material e eu vou mandar também o capítulo do livro para vocês, tá? Então, bom estudo, anotem as dúvidas, tá? Todos esses termos que a gente viu são importantes, né, para o melhoramento, para quando a gente for estudar os parâmetros genéticos, seleção, endogamia, a gente tem que entender como que é essa interação entre os genes, né, principalmente nas características quantitativas, que são aquelas que interessam realmente no melhoramento genético animal. Tá? Então, as características de importância econômica, as características de produção, produtivas, tá? Dentro dos animais de produção, porque nos equinos, por exemplo, nos cães, né, nós temos um outro tipo de característica, não são características produtivas, são características mais características fenotípicas qualitativas, né? De pelagem, de andamento, de comportamento, tá? Então, cada espécie aí vai ter as suas características importantes. No caso dos animais de produção, são as características produtivas. Aí nos cães nós temos outras características que são importantes, né? Não são características produtivas. Em equinos também, né? Não. O equino é mais parecido com os cães, né? São características de beleza, de pelagem, de andamento, né? Não tem muito essa questão produtiva, de temperamento, tá? Então, depois a gente vai ver dentro de cada espécie quais são as características que interessam àquela espécie, tá? Bom estudo para todos. Tchauzinho, a gente se vê na próxima aula. Anotem as dúvidas.